Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, vamos invocar o nome do Senhor. Sei que o Senhor, como eu escrevi, já planejou uma maneira de nos abençoar. Por isso é que Ele nos trouxe até aqui. Feche os seus olhos, esteja sensível à voz do Espírito Santo. Espírito Santo, nessa tarde nós reconhecemos que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor desta obra, Tu és o Senhor da igreja. E nós nos alegramos como família, Senhor. Família videira, família Dínamos, família metodista. Obrigado, Jesus, pela comunhão preciosa que o Senhor tem dado a esta vinha de Minas Gerais. Obrigado a cada um dos líderes, pastores, obreiros, caravanas que se deslocaram para esse lugar para ouvir a palavra, receber do Senhor e levar para suas cidades, como disse teu servo Sérgio, para anunciar, Senhor, o Evangelho em cada uma dessas cidades. Com a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que eu estou debaixo do teu favor. Eu creio que eu sou favorecido, e essa mesma graça que me salvou, ela é poderosa para trazer luz, revelação e unção de Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu gostaria que você estivesse aberto para o mover de Deus nessa nossa conferência. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que um dos maiores sinais de alguém atualizado, alguém conectado, não é a roupa que você veste, as palavras que você usa, é se você é alguém que segue o Espírito Santo. Porque quando Jesus veio pregar, Ele usava uma roupa de mestre. Ele usava uma roupa que os mestres, os fariseus, os doutores da lei usavam. Portanto, o que recomendava o Senhor não era aquilo que estava do lado de fora, mas quem ouvia dizia: esse homem fala como quem tem autoridade. Por isso o tema da nossa conferência, aleluia, e a nossa conferência de jovens, tem alguém jovem aqui? Diga aleluia. Se tem alguém jovem, diz aqui: sou eu. Aleluia. Atualize. Usamos aí, uma linguagem de computador, a tecla lá F5, que quando você aperta, ela atualiza aquilo que está aberto lá na página, na internet. Mas o que seria isso para nós? O que seria isso para mim? Para você? Então eu gostaria que você se abrisse agora para a palavra de Deus, porque ela é perfeita, ela é maravilhosa. E com certeza o Senhor, Ele quer nos favorecer aqui nessa tarde. Jesus disse que aquele que toma o vinho novo não quer o velho, porque Ele diz: o vinho novo é melhor. Todo mundo que vê algo moderno não quer voltar no anterior. Dá uma olhadinha aí no seu celular. Tenho certeza que você tem um celular. O Brasil tem o maior número de smartphones do planeta por habitante, per capita. Você deve ter talvez uns 2. Dá uma olhadinha aí no seu smartphone. Eu tenho um aqui. O meu já tem 2 gerações na frente dele. E aí, esses dias eu estava olhando o lançamento da última geração desse meu smartphone. E eu pensei, sabe o pensamento que veio na hora que eu vi a propaganda? Eu estou desatualizado. Mas quem disse que você precisa do novo? Alô? Tá silencioso, mas eu estou com o microfone, eu vou continuar. Pastor, mas será que eu não preciso do novo? Você tem que ter muito cuidado com o novo, porque o novo não é necessariamente a vontade de Deus.
Romanos capítulo 12, versículo 2, a Escritura diz: não vos conformeis com este. Se você clicar na palavra século, pesquisar no dicionário, se você tem uma concordância bíblica no seu smartphone, você tem um dicionário no seu smartphone, você vai ver que a palavra século ali é moderno. Então, o autor de Romanos, o apóstolo Paulo, diz: não entra na forma do moderno, porque talvez o moderno não é a vontade de Deus para a sua vida agora. Alguém está me compreendendo? Nós temos aqui e convidamos propositalmente, pode colocar lá o cartaz dos pregadores, os pregadores dessa geração F5, modernos, que tem a mensagem, tem o conteúdo, tem relevância. Reconheço o ministério desses irmãos, desses jovens. Dênio Lara Júnior está aqui, é filho do meu colega, sentamos juntos na mesma mesa. O pai, Dênio, pai. Reconheço, e eu quero dizer diante dos irmãos que esse é o meu sonho. Meu sonho é poder chegar no lugar que o meu colega Dênio, pai, chegou, ter um filho usado debaixo do poder do Espírito Santo. Está falando ali com o pastor Alex agora. Sabe qual é o nosso desafio, Vinha? Nosso desafio não é crescer. Nosso desafio não é que as igrejas cresçam, porque o próprio Senhor Jesus falou isso e garantiu isso, que ninguém, absolutamente, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus. Então pastoreia em paz, amado pastor que está aqui, porque o seu ministério vai crescer. Tem um desafio superior, maior, é a sucessão, é a sucessão ministerial. Você vai querer fazer o que nós fazemos? Eu não estou me referindo a cantar as músicas que cantamos, eu não estou me referindo a vestir da mesma maneira que vestimos, eu me refiro ao Evangelho. Você vai transmitir o Evangelho, porque o apóstolo Paulo disse para o jovem sucessor dele, chamado Timóteo: Timóteo, separa homens fiéis que transmitam a mensagem. O apóstolo não estava preocupado com a roupa que Timóteo estava vestindo, com o nome da placa lá, até porque não tinha. Ele queria saber: Timóteo, você vai transmitir com fidelidade a mensagem? Mas ele era jovem, e você vê isso nas cartas pastorais, e ele intimidado. Mas o apóstolo fazia o meu papel e o seu papel, pastor. Você que é da minha geração, você deve abrir espaço para esses jovens alçarem voos cada vez mais altos no Senhor. Ah, mas parece que está um pouco diferente. Ninguém que toma o vinho novo prefere o velho, disse Jesus. Porque o novo confronta você, o novo sai fora da sua caixa pastoral, ministerial. Os pastores digam amém. Mas o Senhor serviu o vinho novo para as pessoas. Ele mesmo serviu, ele é o pastor. O primeiro milagre que ele fez, o Senhor serviu. Ele reservou para o último. E aí ao tomarem, presta atenção, copia isso. João capítulo 2. O nosso irmão ali da mesa de som falou: pastor, você separou os versículos que você vai pregar? Eu falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho nem esboço, aleluia. E vai correndo atrás de mim aí que eu estou soltando os versículos aqui, aleluia. Lá em João capítulo 2, o Senhor, se você lembra das bodas de Caná da Galileia, quem tomou o vinho falou o seguinte: mestre, reservaste o melhor vinho para o final? O melhor vinho nós sabemos que não é um vinho novo. Se você entende um pouquinho de vinho, você sabe que quanto mais ele for conservado apropriadamente, envelhecido, as garrafas mais novas não são as mais caras, são sempre as mais velhas, as safras mais velhas. Presta atenção, copia agora o que eu vou te falar. Para Jesus aquele vinho não era novo,
Mas para quem estava bebendo, parecia que era um vinho diferente. Quem bebeu falou: mestre, o senhor guardou o melhor para o final. Mas o melhor era o quê? É o novo ou o velho? Alô? Quem disse para você que o melhor era o velho? Quem disse para você? Naquela ocasião, ele não disse. Naquela ocasião eles tomaram, e eles não sabiam se era novo ou se era velho. Eles tomaram, eles só falaram: esse vinho aqui é melhor. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus: você precisa tomar desse vinho da graça de Deus. Não sou eu que vou colocar a goela abaixo, dizendo: jovem, ouça essa mensagem, pregue essa mensagem, olhe o fulano, ouça o ciclano na internet. Não, você, diz o salmista, se torna semelhante àquele a quem você contempla. Salmo 115. A escritura diz que você se torna semelhante àquele que você adora. Portanto, essa geração, e eu me refiro a do Dênio, a do Pedro Estrela e a sua, é uma geração conectada. Aleluia, isso não tem volta, acabou, é assim. Está acontecendo uma coisa que nós pastores precisamos entender. Antes o limite do seu ministério era isso aqui, ó. Era o seu púlpito e as cadeiras de quem estavam no seu auditório. O meu ministério, o ministério dos pastores aqui, era um ministério geográfico, territorial. No máximo aonde o seu livro alcançava. Tem algum livro escrito, Dani? Pois é, eu nem sei se essa geração vai escrever muitos livros desse jeito aqui, de papel. Escreve um e-book, manda para lá e sucesso. Você baixa, lê, baixa um aplicativo que lê para você também. Aleluia, esse dia descobri, maravilhoso, gostei. O aplicativo leu o meu livro ali em 2 horas e meia. Eu falei: aleluia. Antes, o meu ministério, o ministério dos pastores que estão aqui, era limitado pela geografia, pela pregação de quem estava te ouvindo. Eu tenho certeza que todos esses irmãos, inclusive eu, você tem mais seguidores nas suas redes sociais que membros da sua igreja. E eu recomendo que você, pastor que está aqui, faça o Instagram da sua igreja aí hoje, porque Deus está levando a mensagem para mais lugares em uma velocidade muito maior do que era feita anteriormente. Sabe por que isso? Porque Jesus está voltando. Eu estava pensando, por que Jesus está fazendo isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Por que hoje eu tenho aqui nas igrejas da Vinha 61 igrejas, 7 associados, umas 5.300 ovelhas nessa vinha. Mas se você vai lá no Instagram, tem mais. Ainda não, mas eu chego a 4K nessa semana. E você pode me ajudar. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Ajuda o seu pastor, irmão. Como assim, pastor? Entra lá no Instagram dele. Você sabe, Azemar Freitas, aleluia. Por que está acontecendo? É porque Jesus está levando o evangelho a todas as nações da terra. Independente da placa da igreja, independente do pregador, o negócio é a mensagem. E aí você pega os jovens dessa geração, eles alcançarão muito mais pessoas com o evangelho do que o Billy Graham alcançou em 60 anos de ministério. O pregador Billy Graham pegou para a maior multidão que ele pregou, foi para mais de 1 milhão de pessoas. Ele pregou mais do que todos os papas da sua geração. O maior pregador de todos os tempos, 1 milhão. O vídeo do nosso irmão David Leonardo, ou o canal dele no YouTube, tem 1,5 milhão. Até ontem 1.549.000 pessoas. O irmão lança um vídeo em um dia, e tem vídeo lá, mais de 1 milhão de visualizações. Ele prega mais do que o Billy Graham em todo o ministério dele. Aí você fala: pastor, isso é por causa do pregador. Ah, não é por causa do pregador, é por causa da mensagem.
Eu até quero ouvir o pregador, nunca ouvi testemunho para você, mas alguém que tem 1 milhão de pessoas ouvindo, eu acho que você tem que ouvir, deve valer a pena, com certeza. Pastor, mas o que você quer dizer? Eu quero dizer que você, pregador, não deve ficar preso a você mesmo, a sua cidade, a sua geografia. Por isso os jovens aí da geração do Dênio, do Pedro, Companhia Limitada, começa a gravar os seus cultos, começa a gravar as suas pregações. Pastor, o que você faz? Faz aqui, igual eu faço, aqui agora mesmo estou gravando, está no meu celular, daqui a pouco está no canal do YouTube. Eu não sei quem vai alcançar, mas Cristo é poderoso para produzir uma mensagem que vai tocar a sua geração. Mas eu vou te contar por que você não faz. Você fica intimidado. Você fica intimidado. Eu gosto desse pastor aqui. O sujeito tem personalidade. Ele não fica intimidado, não. Nós estamos avançando, estamos indo. E eles estão indo também com uma identidade. E eu quero pregar para você sobre 2 jovens. Diga, 2 jovens. Fala comigo, 2 jovens. De Lucas capítulo 15. Vai comigo para as escrituras. Lucas capítulo 15. A palavra de Deus fala acerca de 2 jovens. E eu quero abençoar você, jovem. Eu quero abençoar você também, pastor. Nós temos aqui 2 gerações, talvez mais do que 2 representadas. E nós temos um desafio agora para o Brasil. Preste atenção. Eu estava semana passada, acredito, ou retrasada, na maior conferência de jovens dos Estados Unidos, chamada Descend. Quem já ouviu falar dessa conferência? Pergunta se eu planejei estar lá. Não planejei não, nem sabia que dia que era a conferência. Mas eu acho que era para poder me abençoar e abençoar você também. Para pregar o que eu vou pregar aqui hoje. Eu estava lá na conferência Descendo, e eu não fui para a conferência, eu fui levar a minha geração. Está aqui, está vendo esse rapaz aqui? Ele é uma outra geração, não é nem a do Den, é outra. O pai dele é pastor, é aqui o pastor Alex. Então, qual que é o meu desafio, meu encargo aqui com você, pai da casa? Em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz: certo homem, diga comigo, certo homem, tinha quantos filhos? Você é o homem, pastor. Você tem uma casa que é a sua igreja, a congregação, a sua célula, a sua rede de discipulado. Quem tem, diga amém. Você é o pai da casa. Você é a mãe das meninas. Você é o pai dos filhos. Você tem uma casa, e quem te deu essa casa foi o Senhor. Tem 2 filhos lá dentro, ou seja, 2 tipos de jovens. 2 tipos de jovens. E é sobre esses 2 tipos de jovens que eu queria falar com você. Nós, os pais, nós estamos ali na casa e temos uma responsabilidade. Eu preciso dar espaço para essa geração. Mas quem toma o vinho novo, disse Jesus, não prefere o velho, ele quer o novo. Mas sabemos que o vinho novo é melhor ou o vinho velho é melhor? Você tem conceitos na sua cabeça. O que eu estou fazendo aqui agora, pregando dessa maneira que eu estou pregando agora, eu não tenho costume de fazer. Eu não prego com música no fundo, não prego. Mas aí o pastor Alex falou: pastor, você quer que o meu garoto vá lá e faça o fundo? Eu falei: eu não tenho esse costume. Eu não bebo desse vinho. Mas sabe qual é a chave para você seguir o mover do Espírito? É você estar aberto ao mover do Espírito. Pastor, como é que eu sei que vai fazer a diferença? Experimenta. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não quiser isso para você, Ele não vai deixar você prosseguir. Ele não vai deixar você avançar, porque Ele está cuidando de você, como aquela galinha está cuidando dos seus pintinhos. Você é cercado da graça de Deus. A graça de Deus te cerca por todos os lados. Como assim, pastor?
Ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, acaso não vos dará graciosamente todas as coisas? Você acha, pastor, mas eu tenho medo de errar. A coisa mais difícil que um cristão pode fazer é errar. Ele tem que insistir muito para ele errar, porque ele é guardado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levanta até ímpio para falar com você quando você está próximo do erro. É ou não é? Esse é o cuidado do seu pai. Quantos sabem que são amados aqui? Você sabe mesmo que o seu pai está cuidando de você? Então eu pergunto para você, seja ousado. Seja ousado no Espírito Santo. Pastor, mas ninguém fez isso antes de mim. Quem sabe Deus não escolheu você para começar? Pastor, mas eu não vi ninguém fazendo isso antes de mim. Quem sabe Deus não escolheu você para ser um protagonista? Mas a parábola aqui tem uma exortação para mim e para você. Um dos filhos escolheu construir, edificar, desprezando o legado do pai. Você sabe, um dos filhos, nós é que chamamos pródigo. Ele resolveu sair da casa e construir algo fora do legado do pai. Você já sabe o resultado. Foi boa coisa? Então, cabe aqui uma exortação amorosa para esse outro filho. Nós temos aqui dois filhos. Um filho que saiu da casa e um filho que permaneceu na casa. O filho que saiu da casa, eu estou chamando desse filho que desperdiçou o legado. É como se fosse delegado. Não existe essa palavra, mas ele desperdiçou o legado. Ele se tornou um desperdiçador. Ei, vem cá. Você tem líderes preciosos que cavaram poços que você não cavou. Esses poços já deram água e já deram a beber a centenas de milhares de pessoas. Eu creio que Deus me levou lá nessa conferência, lá no Descendo, para ver uma coisa que nós estamos vivendo aqui no Brasil agora. E os seus olhos podem contemplar isso nessa conferência. Salmos 145, versículo 4. Uma geração falará e louvará a outra geração. Sabe o que eu vi de mais glorioso ali no Descendo? Foi uma geração, a geração daqueles velhos anciãos, homens de Deus, mulheres de Deus, passando o microfone, passando a condução da conferência para a geração que está movendo, a geração atual, que está movendo no Espírito. E aí eu vi ali, estava comentando com o Daniel agora, eu vi ali, parecia a Liga da Justiça. O que é isso? Os caras aqui que eu leio no livro. Quem já leu aqui Bom Dia Espírito Santo? Deixa eu ver. O autor estava lá, o Benihim. Aí o Benihim ministrou, e quem ministrou também, o genro dele, aquele irmão do Jesus Image, não sei o nome dele. Rapaz, o irmão flui na mesma unção que ele admira. Diga, eu fluo na unção que eu reconheço, que eu admiro. Sabe qual é o problema da sua geração? Você tem muitos seguidores, você tem muita gente que você admira, e quem tem muita gente que admira, geralmente não tem nenhuma. É superficial, é relacionamento à distância, é relacionamento virtual. Eu prefiro ficar com o apóstolo João. Muitas coisas eu tinha para vos dizer, mas prefiro falar de viva voz. Pastor, você é contra a rede social, falar lá no WhatsApp, no Instagram? Não tem jeito de ser contra isso. É o modus operandi de viver hoje. É tolice. Mas uma tolice superior a essa é substituir os relacionamentos por conexões virtuais. Não. Se Jesus quisesse fazer isso, ele não vinha na terra no espaço de 40 dias para falar com o seu discípulo. Ele mandava um anjo, ele mandava um Twitter, uma mensagem, um WhatsApp, alguma coisa do tipo, um Instagram. Quem está comigo? Ele falou, eu vou no espaço de 40 dias falar para os meus discípulos acerca do reino. Por quê? Porque o que consolida você não é aquilo que está em distância ou à distância,
é aquilo que faz o seu coração queimar. O coração dos discípulos no caminho de Emaús não estava queimando antes de Jesus chegar. Quando Jesus chegou e começou a andar com eles, o coração daqueles discípulos começou a borbulhar. Será que eles não sabiam a mensagem? Sabia, mas quando a pessoa que tinha a mensagem chegou, e eles admiravam e reconheciam aquela pessoa, o coração deles começou a borbulhar. Então olha aqui para mim, vem cá. Você pode ter quantos seguidores você quiser, seguir quantos você quiser lá nas suas redes sociais, mas você não vai ter muitos quem você vai construir sobre o legado deles. Existe um legado que o pai deixou para aquele menino. Por que que ele tinha que desperdiçar? Incrível que o pai deixou. Falou para o garoto: o que você quer? Eu quero a sua herança. Em outras palavras, eu quero que você morra, velho. Eu não tenho mais você como referencial. Eu não quero construir nas bases que você construiu. Eu não concordo com as suas doutrinas. Eu não quero edificar casa parecida com essa. Eu quero ser igualzinho àquele pai. O homem era nobre. Olha aqui para mim. O homem era nobre. Ele não tratou o filho dele como um inconsequente, como um moleque. Ele falou: você é homem igual eu, é isso que você quer? Toma a sua herança, vai em paz. Olha aqui para mim, pastor. Você precisa ter a confiança em Deus, que os seus filhos terão as suas próprias experiências com o Senhor. É Ele e Deus agora. Pastor, mas e se ele fizer a escolha errada? Eu já te falei, a coisa mais difícil que um crente pode fazer é fazer uma escolha errada. Porque se tem alguém protegido nesse planeta, é você. Ele instalou um sistema de proteção, não é do lado de fora não, para dar alerta e monitorar não. O sistema de proteção de Deus, Ele colocou dentro de você. Não é chip não, mané. É o Espírito Santo. Não é um negocinho que você vai pôr na mão, na testa, igual essa bobagem aí do anticristo, não. Ele colocou dentro de você, está pulsando junto com o seu coração. Então vou te falar, seja livre desse medo do erro, porque Ele tem cuidado de vós. Agora aquele garoto, você sabe, ele escolheu, e Deus respeita as minhas e as suas escolhas. Portanto eu estou aqui para te dizer, não faça a bobagem de querer construir, desprezando o legado. Vamos comigo para Abraão e Isaac. Uma geração comunicará ou louvará a outra geração, diz o Salmo 145. A Escritura diz que Isaac herdou os poços que Abraão, seu pai, cavou. O que os filisteus fizeram? Entulharam os poços. O que Isaac foi lá e fez? Foi lá e cavou os mesmos poços que Abraão, seu pai, tinha cavado. Ora, por que ele fez isso? Seria melhor ele cavar poços novos, ele não arrumaria confusão com os filisteus. Mas Isaac sabia que tinha uma chave espiritual nisso aí. Eu não vou abrir mão do legado que deixaram para mim. Eu não vou abrir mão do favor que eu recebi. Aquele garoto era um garoto de Lucas 15. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. Versículo 12. Pai, eu estou a fim de ir embora. Pai, eu quero conhecer outras coisas. Pai, eu quero experimentar. Você é livre, meu jovem. Nós não estamos aqui para prender você. Pai, eu gostaria de fazer diferente. Eu gostaria de introduzir algumas coisas. Eu quero dizer que você é livre. E a sabedoria do pai é ouvir os filhos. A sabedoria de um pai espiritual, de um pastor que flui no Espírito Santo, é que ele tem ouvidos para a próxima geração. E ele traz essa geração e introduz essa geração. Você vê Samuel sendo introduzido no sacerdócio. Você vê Davi sendo introduzido no sacerdócio. Mas esse garoto aqui, o mais moço, e aí fala de uma característica da juventude.
O apóstolo Paulo disse ao seu jovem pastor Timóteo: jovem, foge das paixões da mocidade. A paixão é algo que arrebata o seu coração, mas não tem consistência, não tem duração. Ela chega vendendo a propaganda do homem maravilhoso, da mulher maravilhosa, do casamento perfeito, mas ela não tem raiz em si mesma. É como aquela parábola do semeador, que ela caiu, mas as raízes são frágeis. Sabe a coisa mais sábia que um jovem pode fazer? Ele não precisa fazer as mesmas coisas, nem é a vontade de Deus que você use a mesma caixa, a mesma embalagem, o mesmo rótulo. Não estamos falando disso. Estamos falando de você não desperdiçar o legado. Tem um legado que Cristo preparou para você. Tem um legado que os seus líderes construíram antes de você. Não é preciso desperdiçar tudo isso, porque o tesouro está onde, meus irmãos? Fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele: você sabe onde está o tesouro? Fala para ele: o tesouro está na casa. Ei, nós temos tesouros preciosos aqui na casa. Deus, volta lá para os pregadores, por favor. Deus está nos dando a graça de ter esses tesouros aí na casa, na vinha. Nós estamos aqui numa casa que é uma casa da vinha. Eu creio que é o tempo do Brasil para fazer esta conexão, para fazer essa transição. Por isso você, pastor, é o pai da parábola. Seja nobre com, preste atenção, copia. Você que é da minha geração, estou falando ao seu coração agora. Seja nobre com o que vai e com o que fica. Para ser nobre com o que fica, você não precisa de muita fé nem generosidade. Mas se o seu filho, se alguém que você investiu, discipulou, treinou, quer ir para voos mais altos, seja nobre com ele. O que ele está te pedindo? Está te pedindo herança? Dá para ele a herança. Fica na confiança daquele pai, que segundo as escrituras é o próprio Deus, que não controla a vida dos seus filhos, mas respeita as suas escolhas. Tem alguém aqui comigo? Diga amém. Esse filho mais moço é o mais jovem, e às vezes ele vai precipitar, às vezes ele vai fazer escolhas com base na emoção. Aí vem o papel da minha geração, de poder ajustar as coisas, de colocar os limites, mas nunca para prender, porque a graça não prende, ela te liberta. Porque a graça não te condena a viver confinado numa casa que você não tem prazer nela. Mas eu só queria levar ao seu coração, meu jovem, essa mensagem: construa sobre o legado que Deus deu para você. Você não precisa desperdiçá-lo. Há um legado da parte de Deus. Quem compreendeu, diga amém. Mas aquele que ficou na casa, a Bíblia diz que ele era o mais velho, e portanto ele era o mais experiente, ele era o mais trabalhador, ele era o mais, aos olhos daqueles que estavam de fora, parece que mais sábio, mas não era. Porque ele estava na casa, mas o coração dele não estava mais na casa. Ele estava na casa, mas o coração dele já não relacionava com o pai. E aí vem cá, aí eu preciso falar algo para você, que eu já falei, mas eu vou reforçar. Você se torna semelhante àquele que você admira, reconhece. Você só vai fluir na unção que você honra. E a unção que você honra, nela você vai prosperar. Qual o problema do garoto que ficou na casa? Ele queria igualmente que o pai morresse. Por quê? Porque ele não reconhecia o favor que ele estava vivendo. Quando você conhece que estamos aqui debaixo de um favor de Deus? Nós estamos debaixo de um favor de Deus, porque esses tesouros estão na casa. Estão na nossa casa, estão na minha casa, na sua casa. E eu me refiro a essa família maravilhosa de igrejas da videira e da vinha. Estão na nossa casa.
Esses irmãos aqui estão com a senha que nos foi dada há 20 anos atrás. Segundo seu pai me disse, você foi chamado numa conferência dos radicais livres. Isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso. Numa conferência dos radicais livres. Por isso que conferências são tão importantes. Você não pode desprezar nenhuma delas, porque hoje aquele garoto que estava lá, aquela criança que estava lá, aquele jovem que estava lá, pode ser agora o conferencista que vai pregar ao seu lado. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Olha o tesouro que Deus colocou na nossa casa. Mas será que eu e você somos nobres como esse pai? Será que eu e você somos nobres como esse que está na parábola, tanto para os que vão e dizem: pai, quero a sua herança, estou indo embora. O pai não fez uma reunião para discutir, pelo menos não está na Bíblia. O pai não chamou os familiares para tentar convencer o garoto, porque se você quer que os seus filhos espirituais cresçam, vocês têm que tratá-los com a nobreza desse pai aqui da casa. Você não os trata como meninos inconsequentes, você os trata como homem cheio do Espírito Santo. É isso que você está falando, filho? É isso que você quer? Pode levar o que você quiser, é seu, eu vou te dar. Por quê? Porque o nosso interesse é no reino de Deus. Quantos estão comigo? Aquele que ficou na casa, você talvez pense: ele era melhor do que saiu. Todo mundo mete o pau no pródigo, no chamado pródigo, no desperdiçador, naquele que desprezou o legado. Mas eu pergunto, vale a pena ficar na casa com alguém que você não admira? Que casamento infernal seria esse? Você encontrar a pessoa que você não admira, não reconhece? Para quê? Para trabalhar junto? Para trabalhar junto no ministério? Para fazer coisas juntos? Você não está aqui chamado para fazer coisas, você está aqui chamado para gerar. E você só vai gerar conforme a sua espécie. Portanto, aquele que fica na casa, ele deve ter o coração da casa. Não significa que você concorda com todas as coisas, que você não tem espaço. Não, você tem o espaço que o pai te deu. E sabe qual é o espaço que o pai falou para o garoto? Filho, presta atenção. Filho, tudo que é meu é também seu. Se você me pedisse o tal novilho cevado, eu tinha te dado. Mas você anda na justiça própria, você não pede. Você está dentro da casa, mas não pede. O que serve para você? Pede, fala. Eu sentei com um líder poderoso semana passada, e ele falando: pastor, por que aqui na videira não pode fazer isso e aquilo? Eu falei: quem é que te falou isso? Aí ele travou. Eu falei: não, eu que pensei. Eu falei: esse é o problema do garoto que está na casa e fica querendo colocar pensamento na cabeça do pai, e não sabe que o pai pode dar um F5 e atualizar. O nosso pastor aqui, o pastor da Videira e da Vinha, o pastor Aloysio, semanas atrás, 3 ou 4 atrás, abriu lá o seu próprio Instagram. Você pode segui-lo aí também, Aloysio A. Silva. Uma coisa que ele tinha falado anteriormente, coisas que ele tinha pontuado, mas sabe qual é a sabedoria do pai da casa? A questão dele não é a casa, são os filhos. Você não vê em nenhum momento da parábola o Senhor valorizando os bens. Ele quer levar o que? O carro? Leva o carro. Ele quer levar a poupança? Leva a poupança. O negócio são os filhos, porque ele sabe que a casa é de Deus, e a casa de Deus permanece. Antes que eu chegasse, antes que você chegasse, a igreja já estava aí, ela vai continuar, porque ela é obra de Deus. A questão são os filhos. Pastor, mas nós queremos os filhos sempre na casa. Não, um dia essa casa, diz o apóstolo Paulo, vai se desfazer. Esse tabernáculo vai se desfazer, mas os nossos filhos, a nossa geração vai continuar. Então, eu não gostaria de me delongar, porque eu quero ministrar ao seu coração. Nós estamos passando por um tempo precioso, um tempo de transição no Brasil.
Isso na América já aconteceu várias vezes. Por isso nós podemos ver lá uma geração, Salmo 145:4, anunciando a outra geração. Mas conosco é agora, é nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu quero, em primeiro lugar, eu quero fazer duas orações. Eu quero orar por uma geração e pela outra geração. Eu quero orar pela geração dos pais e também pela geração dos filhos. Eu quero orar por pais nobres que confiam na bondade de Deus, que estão firmados embaixo ou sobre Cristo, sobre a rocha, e que não temem quando filhos vão embora, que não temem quando filhos mesmo permanecem na casa e já não estão mais com o coração. Ele trata com nobreza o que sai e ele trata com nobreza o que fica. Ele é nobre, porque a confiança dele está no Senhor. Você está entendendo, pastor? Você está entendendo que o seu ministério não está baseado na sua plateia? Porque o seu ministério hoje, nos dias dessa geração, vai muito mais além do que a sua plateia. Vai para lugares que você fisicamente, geograficamente nunca vai pisar, mas a mensagem vai chegar lá. E eu quero orar também pela geração dos jovens. Você não precisa desprezar os poços que os seus pais cavaram. Você pode beber água deles. Você pode cavar os seus próprios poços e deixar para a sua próxima geração. Mas por que desperdiçar aqueles que os nossos pais cavaram? Eu fiquei tão feliz essa semana, estava ouvindo aquele outro jovem pastor, o Vitor Azevedo. Ele pregou lá nos Radicais Livres, e eu acho que ele tem 24 anos, São Caetano do Sul. O pai dele é pastor. Olha para você ver. E eu estava ouvindo ele dizer, falou: sabe quando um pai fala para o seu filho: um dia você vai jogar no Barcelona, um dia você vai conhecer lá o estádio Bernabéu, né? Um dia você vai ver lá o fulano, ciclano jogando. Aí ele falou assim: eu estou nesse dia hoje. Ele estava pregando lá na cozinha da sua casa. E aí, ouvindo depois o conteúdo da mensagem, eu falei: que coisa maravilhosa. Ele foi lá na despensa da sua casa, pegou comida e fez a comida com o tempero dele. Mas a despensa está lá dentro da sua casa. Tem uma mensagem que Deus deu aos pais, e agora os filhos estão comendo dessa mensagem. Sabe qual que é o seu papel? O seu papel não é se colocar no lugar deles. O seu papel é trazer comida para a despensa. Se o chefe agora não é você, o que importa? Talvez em outra ocasião, lá há 20 anos atrás, você fazia tudo. Você ia lá, comprava comida, preparava comida e servia a mesa. Mas a família agora cresceu e tem chefes excelentes em fazer pratos espirituais poderosos. Sabe com quem eles aprenderam? Com a sua geração, com a minha geração. Para que desprezar o tempero dos chefes? Pegue aquele, use aquele, coloque o seu, porque o evangelho é que vai prosperar. Eu queria então orar por essas